Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu queria apresentar para vocês hoje o Guia de Soluções de Backup da Synology. O meu nome é Marcos Fugulin, eu sou responsável pela parte de estratégia de distribuição e online na América Latina. A agenda de hoje eu vou estar dividindo em 3 tópicos básicos, onde nós vamos falar dos objetivos de backup, as soluções que a Synology pode estar apresentando para vocês, e uma topologia onde eu vou estar colocando todos os produtos e soluções em uma visão prática de como seria na vida real. E aí, pessoal, para isso a gente tem que criar um plano de backup e entender exatamente quais são os objetivos do backup e para que ele está sendo utilizado dentro da nossa empresa. E nesse aspecto eu vou dividir em 3 outras partes, né? A primeira delas é por que fazer um backup? Essa pergunta parece muito simples, mas é vital para a sua empresa. Ou seja, o backup também é conhecido como cópia de segurança. E a palavra já fala, é uma segurança para quando você tiver qualquer contingência na sua empresa, de você ter uma alternativa de recuperar os seus dados, que hoje são muito importantes para todas as empresas. Mas mais do que isso, é você saber aonde você estará armazenando esse backup. Ele vai estar dentro da sua empresa? Ele vai estar fora da sua empresa? Aonde é que esses dados vão estar sendo armazenados? Porque isso é muito importante. Para quê? Para quando você precisar fazer a recuperação dos seus dados, você ter a praticidade, o tempo e principalmente a expectativa em relação a quando esses dados vão ser recuperados, o tempo que isso vai ser levado e, novamente, você tem que saber quais são os dados. Se eles são extremamente importantes para a sua empresa ou não e fazer uma divisão para você ter a expectativa na recuperação desses mesmos dados. Bom, pessoal, e quando nós falamos de proteger os ativos, né, da sua empresa, é importante lembrar que os dados hoje são extremamente importantes. Informação é poder, e a informação só é gerada quando você tem dados. E se você não tiver os dados recuperados, você tem a sua empresa totalmente vulnerável. Então, hoje em dia, é muito importante você ter uma segurança das suas estações de trabalho. Isso pode estar na nuvem, essas informações. Você tem dados que estão nos seus servidores e até mesmo nos seus servidores NAS. E nós vamos falar um pouquinho de cada tópico para que vocês possam entender um pouco mais de cada cenário e como a Synology pode ajudar a vocês. Primeiramente, onde você está armazenando os dados, né? Você tem que lembrar que seus dados estão armazenados ou em um ambiente físico dentro da sua própria empresa, ou um ambiente terceirizado, que pode ser um outro site da sua própria empresa, ou até num provedor de serviços, e até mesmo na nuvem. E aí, falando um pouquinho mais da parte de recuperação de dados, em primeiro lugar, é muitíssimo importante que você considere isso na sua estratégia de backup. Como você vai recuperar esses dados? Quais são o tempo de inatividade que você pode ter ou não para esse tipo de situação onde você tem que buscar os dados e esses dados têm que estar disponíveis dentro da sua empresa? Você tem que lembrar também o acesso que você vai ter. Se esses dados vão estar localizados dentro da sua própria base de dados, se você vai ter esses tipos de arquivos sendo feitos da recuperação por indivíduos, ou seja, cada usuário com autorização pode fazer a recuperação dos seus backups, ou se você vai ter que fazer isso em lote ou em bloco através do pessoal de IT. Da mesma forma, essas ferramentas elas têm que ser muito fáceis de ser utilizadas. Se você está trabalhando isso no seu nível de usuário individual, essa ferramenta ela tem que ser muito amigável para que ele não tenha dores de cabeça e para que o pessoal do TI possa ter o seu trabalho com muito mais calma e muito mais agilidade. Para isso, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho agora para vocês das soluções que a Synology apresenta. E dentro do pacote da Synology, quando você compra um produto da Synology, ela já vem com uma série de softwares. Esses softwares estão dentro do nosso Package Center. São mais de 100 softwares disponíveis para vocês utilizarem para uma série de coisas, mas o foco hoje é a gente falar um pouquinho mais das ferramentas de backup que nós temos. Nós temos hoje ferramentas para trabalhar nos seus dispositivos individuais, ou servidores, ou máquinas virtuais, ferramentas que estão trabalhando com o pessoal que está com os dados armazenados em nuvem, da mesma forma que você tem os seus dados armazenados dentro do seu próprio NAS. E nessa trajetória de recuperação, de criação da sua rotina de dados, você tem que ver que você tem que ter ferramentas para trabalhar isso. Então, onde estão esses dados? Novamente, em servidores. Você tem toda a parte de servidores dos seus dados, você tem o ambiente virtual, onde esses dados estão armazenados em alguma situação específica dentro da sua rotina de trabalho, da mesma forma que você tem as suas estações de trabalho, seus desktops, seus notebooks e assim por diante. Bom, pessoal, como vocês puderam ver no slide anterior, tem um símbolo ali que representa o Active Backup para Business. Essa ferramenta, pessoal, basicamente é o que você vai precisar utilizar em 95, 96 ou mais funcionalidades para você ter o seu backup. Ela é uma ferramenta muito completa e permite que você tenha todos os seus dispositivos backupeados. Essa ferramenta, pessoal, ela está totalmente integrada com Active Backup. O administrador pode configurar todas as tarefas
individualmente ou para grupos, usando todos os modelos personalizados de acordo com a política da sua empresa. Os backups serão em bare metal e oferecem uma duplicação, bem como a compressão e a criptografia de todos os dados que são transitados. Além disso, todos os backups são incrementais. E o que eu quero dizer com isso? Depois que esse backup inicial é feito, e normalmente ele toma um tempo maior porque é o primeiro, ele só vai transferir os blocos alterados, reduzindo dessa forma o tempo do backup e a largura de banda que você utiliza. Com o Active Backup para Business, você está fazendo um backup do seu servidor, do seu computador pessoal e assim por diante. Mas para isso, você está instalando um dispositivo, um agente, na sua máquina. E assim você faz o seu backup. Porém, com as máquinas virtuais e servidores, você não vai precisar desse agente. Ele tem uma configuração muito simples e customizável. A frequência que você pode agendar o seu backup pode ser por hora e assim por diante. Vai depender novamente da política de cada empresa e retenção também da mesma forma. Você pode fazer isso por um período específico e mudar novamente. Mas ela permite que você tenha mais de 9.999 versões. É muita versão. Um dos melhores recursos do Active Backup é que você tem várias formas de você fazer a recuperação dos seus dados. Você pode fazer a recuperação dos seus dados em bare metal, o que vai ajudar com que você tenha a recuperação inteira do seu disco, aplicativos, configurações e assim por diante em caso de desastres ou contingência. Você pode fazer uma recuperação instantânea, iniciando instantaneamente uma imagem do seu backup do VM e assim por diante, tendo toda a recuperação da sua máquina virtual através do hypervisor da Synology. E esse processo é extremamente rápido e leva menos de 1 minuto. Agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma outra ferramenta que nós temos que vai ajudar muito o seu dia a dia, que é o Synology Drive. O Synology Drive é uma ferramenta que você está podendo fazer o compartilhamento de dados e a sincronização de arquivos, transformando o seu NAS em uma nuvem privada. Ou seja, você pode compartilhar seus arquivos com uma outra pessoa, outras empresas, sem problema nenhum. E também fazer toda a recuperação de backup dos seus arquivos. Outra parte muito importante, pessoal, é quando você está fazendo os dados na nuvem. Ou seja, a Synology tem um serviço relativamente novo chamado Synology C2 Backup. Ele está disponível e permite você fazer os backups dos seus PCs e assim por diante, servidores do Windows, diretamente na nuvem, sem a necessidade de ter um NAS. É uma opção extremamente importante para quando nós estamos trabalhando com ambientes onde você tem a redundância do seu próprio backup. Bom, pessoal, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a parte de como você faz isso para os seus dispositivos, vamos falar agora dos seus dados que estão nas nuvens, ou melhor, os seus dados que estão no Microsoft 365, no Google, ou seja, o backup da nuvem que você precisa. Por quê? Porque hoje nós temos mais de 22 nuvens públicas, mais de 22 ofertas que oferecem esse serviço de armazenamento na nuvem, mas não oferecem um serviço de backup diretamente para você ou para os seus usuários. Para isso, nós temos o Active Backup Microsoft 365, o Active Backup para o Google Workspace e a solução Cloud Sync, onde nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Primeiro de todos, eu gostaria de falar sobre o Active Backup para a Microsoft 365. Como o nome bem diz, ele vai estar utilizando todo o ambiente Microsoft para fazer o processo de backup, ou seja, todos os seus processos estando dentro do OneDrive, For Business, SharePoint, Exchange, e-mails e assim por diante, vai estar sendo feito o backup. Esse backup é contínuo. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver qualquer alteração que for feita, ele vai criar uma nova versão desse backup anterior. Com isso, você tem a continuidade dos seus negócios com as versões anteriores e as versões mais atualizadas. Também é legal de comentar com vocês que se um usuário, por exemplo, pede um arquivo, ele pode simplesmente entrar nesse portal, voltar à versão anterior, restaurar o que ele perdeu, sem necessariamente ter que estar em contato com o pessoal de TI. Muito prático, muito rápido, muito ágil e extremamente importante para os seus negócios. É importante também ressaltar que esse nosso produto permite a compressão de dados, a deduplicação de dados e a criptografia durante o trânsito das informações, garantindo para você muito mais segurança. Em segundo, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do Active Backup para o Google Workspace. Pessoal, ele é muito parecido com o que eu acabei de falar, só que voltado para o ambiente da Google, né? Ou seja, você está ali guardando toda a parte do seu Google Drive, Gmail, contatos e assim por diante. E ele também oferece as mesmas soluções de backup contínuo, como eu comentei anteriormente, a compressão de dados, deduplicação e, claro, a criptografia no trânsito de dados. Por último, mas não menos importante, eu queria falar do Synology Cloud Sync. Pessoal, o nome já está falando, ele não é bem uma ferramenta de backup, né?
você está sincronizando os dados existentes nas nuvens, ou melhor, na nuvem ou nas nuvens, depende se você tiver mais de um provedor de serviços de nuvem, com o seu NAS e vice-versa. Dessa forma, as informações estão sempre sincronizadas nos ambientes e você não perde nenhuma atualização dos dados, estando em um ambiente ou em outro. Agora que todos os seus dados, backups e sincronizações com os seus NAS estão feitas, você tem que ter certeza que tudo no seu NAS esteja ou estejam bem protegidos. Para isso, eu vou falar de 3 ferramentas básicas: Wiper Backup, Snapshot e Replicação e Alta Disponibilidade. Vamos ver um pouquinho mais de cada um a seguir. Falando rapidamente aqui sobre o Hyper Backup, porque senão nós teríamos uma outra palestra somente para isso, ele permite você fazer todo o backup do seu NAS. O que eu quero dizer todo o backup? Tudo. Toda a sua configuração, suas pastas, seus arquivos de dados, enfim. Tudo que você tem armazenado no seu NAS vai ser backupeado. Ele faz um armazenamento de uma forma reduzida do backup, de uma forma incremental em nível de bloco. E isso permite que você tenha versões maiores, tendo até mais de 65.000 versões disponíveis. E esses seus dados podem ser armazenados por mais de 10 anos, mantendo a sua empresa em conformidade, por exemplo, com a legislação local ou com necessidades financeiras e fiscais, como normalmente no Brasil é muito característico de você ter seus dados de muitos anos arquivados. O segundo ponto é o Snapshot Replication ou replicação. Pessoal, o Snapshot basicamente é uma fotografia. É uma foto que a cada 5 minutos eu tiro da minha base de dados. Ele vai sempre gerar um arquivo de leitura, em uma pasta que vai estar comprimida, e com isso você vai estar tendo uma proteção, por exemplo, contra ransomware. Esses dados eles não vão ocupar muito espaço dentro da sua máquina, e você vai ter sempre esses dados disponíveis para você, sem nenhum tipo de interrupção no seu serviço, quando você precisar fazer a recuperação desses dados que você tem de versões anteriores. Pessoal, eu gostaria de comentar agora um pouquinho sobre o Synology High Availability. O que eu quero dizer com isso? A sua empresa, muitas vezes, não pode ter 1 minuto sem acesso aos seus dados. Para isso, a Synology tem algumas soluções onde você tem uma redundância de sistemas. O que eu quero dizer com isso? Você tem 2 máquinas idênticas conectadas, e essa conexão é uma conexão que nós chamamos heartbeat, ou batimentos cardíacos, onde uma máquina fica no estado passivo e uma outra máquina fica no estado ativo. Essas máquinas ficam se comunicando e caso a máquina ativa saia do ar ou tenha algum problema e não esteja funcionando, a máquina que está em modo passivo assume o modo ativo automaticamente, garantindo que você tenha 24/7 de disponibilidade desses dados. A Synology tem 2 equipamentos que são totalmente duplicados, ou seja, tem um controlador duplo, que é o SA3200D, que tem um sistema totalmente completo e funcional para o modelo ativo passivo, e o modelo UC3200, que na verdade é um SAN totalmente ativo, voltado para ambientes de missões críticas. Bem, pessoal, eu comentei com vocês agora de diversas soluções, diversas aplicações e diversos modos. Eu falei aqui rapidamente sobre todos os ambientes que nós estamos falando. Da parte dos seus dispositivos, dos seus dados que estão em nuvem, e do seu NAS e da sua necessidade de ter esses dados sempre à disposição da empresa. E falei de todos esses softwares que vocês estão vendo aí. Mas, gente, pode ser um pouco confuso, e para isso nós criamos esse slide, no qual você pode, com uma simples passar de olhos, entender quais são as ferramentas e quais são os ambientes em quais elas se encontram e podem ser utilizadas. E com isso você pode criar o seu plano, sua rotina de backup muito mais eficaz, muito mais eficiente, claro que sempre seguindo as regulamentações internas da sua empresa. Dessa forma, esse gráfico vai ser uma mão na roda para vocês para criar todo o ambiente que vocês precisam de segurança para a sua empresa. Lá atrás, pessoal, eu comentei sobre o C2 Backup. Na verdade, a Synology hoje está com uma solução também para o ambiente das nuvens. E para esse ambiente, nós temos basicamente 4 ferramentas. O C2 Backup, que basicamente é a parte que eu já comentei com vocês toda de você fazer o backup dos seus dados na nuvem. Nós temos o C2 Identity, que permite você gerenciar todos os seus usuários de uma forma centralizada, criando estações de trabalho com um único login. O C2 Transfer, que é, na verdade, uma forma de você transmitir e compartilhar seus dados de uma forma totalmente segura com criptografia, garantindo autenticação de identidade de ponta a ponta. E o C2 Storage, que já fala também pelo próprio nome, ele está fazendo a parte de armazenagem dos seus dados no ambiente de nuvem. Bom, pessoal, e claro que o foco de hoje é sobre o C2 Backup. Nós estamos falando de rotinas de backup, e para os outros módulos eu convido a vocês a assistirem as futuras palestras que nós teremos, os futuros treinamentos sobre esses produtos.
E hoje, falando um pouquinho mais sobre o C2 Backup, ele permite uma recuperação customizável, né? Ou seja, você pode fazer isso em níveis de arquivo ou em níveis de bloco, isso é conforme a sua rotina e a sua configuração inicial. Ele tem um agendamento totalmente flexível dessas rotinas de backup, uma retenção personalizável que você pode fazer em termos de usuários e de acordo com a regulamentação da sua empresa ou a rotina e políticas que a sua empresa coloca para você. É muito fácil a implementação, ele é muito amigável, então você não vai ter problema nenhum de ter os seus usuários utilizando isso na sua rotina diária. Ele tem um monitoramento ativo, ou seja, qualquer problema, qualquer evento, qualquer anomalia que você tenha, você vai estar recebendo um e-mail a respeito para que você possa ter uma atitude, uma ação em cima desse processo, ok? Eu comentei inicialmente para vocês sobre uma topologia ou um mapeamento que nós colocaríamos simulando o ambiente real. E é isso que eu queria falar para vocês, pegando tudo junto e misturando para que vocês tivessem aí uma visão um pouco mais realista dessas ferramentas e rotinas na prática. Bom, pessoal, e nesse cenário, é uma forma muito simples de colocar nesse momento, onde você tem o headquarter, ou o escritório central, com as suas estações de trabalho, seus servidores e máquinas virtuais. E essas máquinas estão conectadas e fazendo todo o processo de backup, utilizando o nosso Active Backup, e armazenando as cópias dessas estações de trabalho e servidores dentro do escritório central no nosso NAS. Ela também tem uma filial que está conectada diretamente às estações de trabalho e com isso você tem todos os dados não só compartilhados, mas também armazenados, todas as estações de trabalho, mais as informações que estão no escritório A dentro do NAS no nosso headquarter. Com isso você tem uma informação contínua e segura armazenado de todas as estações e do NAS que está fornecendo dados para as estações de trabalho. Nesse ambiente, a empresa também usa uma série de atividades nas nuvens públicas, através dos provedores atuais. E com isso, nós estamos utilizando a nossa parte de sincronização de dados com o escritório central, que são sincronizados automaticamente com o nosso NAS e vice-versa. E é claro que essa empresa utiliza uma ferramenta de produtividade como o Microsoft 365. E através do nosso Active Backup 365, todas as informações do ambiente Microsoft delas estão sendo colocadas em segurança dentro do nosso próprio NAS. E pessoal, é também importante mostrar que essa empresa tem um outro escritório, onde você tem outras pessoas acessando também os dados de uma forma remota ou dentro do próprio escritório, diretamente no escritório central ou no headquarter, utilizando o Synology Drive para isso, utilizando toda a parte de compartilhamento de arquivos, recuperação e backup. No escritório B, existe um NAS. E para que eu tenho esse escritório B? Por que existe esse NAS nesse escritório B? Porque eu estou fazendo toda a minha duplicação de dados, replicação de dados, utilizando o snapshot, para ter a segurança de que todos os dados que estão armazenados no meu headquarter estão armazenados nesse escritório B, fora do meu ambiente de trabalho físico centralizado. E uma outra forma e última de segurança de dados é colocar esses dados na nuvem. Com isso, pessoal, você está cobrindo todos os níveis de segurança possíveis e existentes para a recuperação dos seus dados. Esses dados estão sendo feitos de uma forma muito inteligente e criativa, otimizando todo o trabalho dos seus usuários, facilitando inclusive a recuperação ou individual de seus arquivos ou de dados em bloco, como já comentei anteriormente. Agora, eu queria fazer um resumo para você, recapitulando um pouquinho de tudo que nós falamos, né? Então vamos lá. Nós temos toda a parte de backup sendo feita do seu endpoint, ou seja, dos seus dispositivos, através do Active Backup para Business, utilizando o Synology Drive para essas funcionalidades, bem como o compartilhamento de dados. Você está falando da parte das nuvens, onde você tem todo o Active Backup para Microsoft 365, ambiente Google, e a parte do Cloud Sync, onde você sincroniza os dados que estão nas nuvens com o seu ambiente NAS e vice-versa. E também falei do Hyper Backup e Snapshot Replication, que garante com que você tenha uma recuperação, uma defesa contra ransomware e todo o ambiente centralizado de backup com muito mais segurança. Agora, pessoal, se você está procurando quem pode ajudar você a ter um ambiente desse disponível, eu convido a vocês a acessarem a página da Synology, chamado synology.com/where-to-buy, traduzindo para o português synology.com, onde comprar, e você vai localizar ali um parceiro próximo à sua empresa, que vai poder prover para você todo o ambiente, fazer um design da sua rede, ajudar você na configuração do seu NAS, do melhor NAS que você precisa, ajudar você a entender um pouquinho melhor as ferramentas em detalhes do que nós temos e assim por diante, tá bom? É muito importante que você tenha esse parceiro junto com você no seu momento de decisão para que você garanta o seu investimento que você está fazendo nesse momento.
Com isso, pessoal, eu gostaria novamente de agradecer o tempo investido com vocês, pedir para que vocês deem um like aqui embaixo na página para a gente, que é super importante. Assinem o nosso canal, o Synology Latinoamérica, porque em breve nós vamos estar disponibilizando muito mais treinamentos em português e inglês, e assim você vai ficar sempre atualizado quando tiver uma novidade. Eu quero agradecer muito novamente a disposição e o horário de vocês investido aqui, e espero vê-los em breve em nossos próximos seminários.